Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa que não apresenta incorreção. Vamos lá. A questão ela já começa esquisita. Por quê? Olha o enunciado da questão. A questão ela não está dizendo direto o que ela quer e ela está deixando o conceito solto. E pior do que isso, ela ainda apresenta um enunciado complexo, né? Mas vamos analisar para ver o que a questão realmente quer. Não apresenta incorreção. Primeiro ponto, o que é incorreção? Incorreção é erro, desvio. Não quer que apresente incorreção, não quer que apresente erro. Ou seja, ele quer a alternativa correta. Então o desafio da questão já começa aí, né? Em você identificar o que a questão quer, né? Agora, vamos analisar as alternativas, né? Na letra A nós temos as seções de pôsteres organizar-se-ão em um formato interativo e analisar-se-ão pesquisas ou a implementação e aplicação das metodologias ativas de aprendizagem na educação básica ou superior. Perceba que é um período bem extenso, né? E como a questão ela não situou o que ela quer, o que nós devemos fazer? Analisar tudo. Regência, concordância, grafia, crase, tudo. Então, vamos identificar os principais erros, né? Na letra A, existe algum erro? Existe sim. Na verdade, existem dois erros. Eu vou comentá-los agora. O primeiro erro, que talvez esteja mais evidente, é o uso de seções. Perceba que, quando eu falo seção, eu penso em três possibilidades. Eu penso em seção da forma que está descrita, eu penso em seção com C cedilha, no meio da palavra, obviamente, e eu penso em seção com C no início. Eu tenho três possibilidades. E nós estudamos isso quando nós estudamos homônimos, né? Perceba que os homônimos são palavras que detêm pelo menos uma característica em comum. Ou é a grafia ou é a escrita. Neste caso, nós temos os homônimos heterográficos. O que são os homônimos heterográficos? São aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, só que grafias distintas, né? Perceba que a pronúncia dessas três palavras é a mesma, né? Agora, em relação ao sentido. Qual o sentido de cada uma? Primeiro, esse seção que está explícito é um tipo de sessão em que você fica numa assembleia, você fica em determinado local e geralmente você faz isso sentado. Sempre pense numa reunião, como a questão de um cinema, a questão de um parlamento ou algo em específico. Sempre pense na acepção de fazer algo sentado. Dificilmente vai aparecer algo que você vai fazer em pé na integralidade. Então pense sempre em uma reunião, uma assembleia ou algo do tipo, com alguma finalidade específica. Pode ser o cinema na questão de entretenimento ou pode ser uma assembleia sobre questões relativas a qualquer assunto. Agora, essa é a primeira acepção, né? Nós temos agora a seção com C cedilha, que é o que deveria ser usado aí. E o que indica? Seção, quando tem C cedilha, significa parte de um departamento ou parte de algo. Então, o correto aí seria seção com C cedilha, por quê? A seção de pôsteres seria o quê? A parte relativa aos pôsteres, o departamento relativo aos pôsteres. Então, o primeiro erro identificado já é esse. Agora, nós temos também a terceira acepção de seção, né? Que é a seção com C. O que acontece quando nós temos seção com C? Nós temos a acepção ou o sentido de quê? De doar algo. Pense na cessão de terras, a doação de terras. Então, nós temos essas três possíveis acepções e, como eu disse, esse conteúdo é relativo aos homônimos, né? Especificamente, homônimos heterográficos. Agora, existe mais algum erro? Na letra A, existe, eu já até mencionei, né? O erro está em analisar-se-ão. Agora, no que consiste o erro? Perceba, quando nós temos esse sufixo verbal, zar, nós temos uma dúvida se nós empregamos o S ou o Z. Mas há um mnemônico muito fácil para se assimilar, né? O que nós devemos fazer? Percebamos, a análise é escrito com S. A palavra primitiva é escrita com S. Então, quando eu fizer essa derivação, ela vai ser escrita com S também. Então, só aí nós já identificamos o erro da letra A, né? O correto seria analisar-se-ão com S, né? Aí está escrito com Z, então contém o quê? Um barbarismo, né? Um desvio relativo ao quê? A grafia, né? Existe um erro aí. Agora, isso funciona sempre? Nem sempre. Existem 6 exceções e eu vou falar delas agora. Percebam as 6 palavras que eu vou citar. Parabéns,
memória, ênfase, síntese, batismo e catequese. Todas essas palavras, elas terminam com S. Agora, quando você vai formar os verbos relativos, todos esses verbos, eles têm Z. Ou seja, catequizar, batizar, enfatizar, sintetizar, memorizar e parabenizar com Z. Existem essas 6 exceções, mas a regra diz que se a palavra primitiva tem S, quando eu fizer essa derivação, ela vai permanecer com S. Tirando essas 6 exceções, né? Que catequese, batismo, ênfase, parabéns, memória, tem o quê? Elas têm S, mas quando você faz essa derivação, ocorre o Z. Então a letra A está o quê? Incorreta, né? Agora analisemos a letra B. A letra B tem algum erro? Não tem nenhum erro. Ela é justamente o gabarito da questão. Agora, o que se pode ser falado dela? Aí nós temos inter-relação, né? Inter-relação está correto? Está sim. Nós temos o quê? Um prefixo que termina em R e o segundo elemento se inicia em R. Quando isso ocorre, quando nós temos vogais ou consoantes diferentes, a hifenização ocorre. Então, não há erro nenhum, né? Há também uma forma verbal mesoclítica, né? Poder-se-á considerar. Corretíssima, né? Esse acento no A indica o quê? Indica aquela desinência relativa à terceira pessoa, do singular do futuro do presente, né? Eu poderei, tu poderás, ele poderá, né? Esse A indica justamente essa desinência. Aí eu tenho uma colocação pronominal mesoclítica, porque o pronome ele ficou entre o verbo e a desinência, né? Não há nenhum tipo de erro. Nós temos aí também despretensiosamente. Despretensiosamente é grafado com S, não há erro nenhum. E o que pode gerar algum tipo de dúvida é adentrar, né? Adentrar algo. Adentrar o quê? A era da Revolução Pedagógica. Adentrar não é transitivo indireto para que ocorra o acento grave indicador de crase. Então, esses são os pontos mais importantes a serem abordados na letra B. Não há erro nenhum, já é o gabarito, né? Agora, vamos analisar os erros das letras C e D, né? Que também são importantes. Na letra C nós temos: procedeu-se à época o reassentamento das famílias de agricultores afetados pela construção da represa. O pulo do gato da questão é o seguinte: esse à época que está entre vírgulas é o quê? É um adjunto adverbial, né? Um adjunto adverbial de tempo. E nós sabemos que quando nós temos uma locução adverbial, temporal ou um adjunto adverbial de tempo, e existe a preposição a crase é automática, né? Lembrando que nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas com palavras femininas, o acento grave indicador de crase é o quê? É automático, né? Por quê? Porque há uma diferença de sentido. Se eu falo a época sem crase, eu estou falando do quê? Artigo definido feminino e substantivo época, né? Deste modo, eu estou dando uma circunstância o quê? Uma circunstância temporal. Agora, qual o problema da questão? Como ele colocou isso intercalado, a pessoa ela pensa o quê? Que esse procedeu-se está exigindo a preposição a e por isso que a época está craseado, mas não é isso que ocorre. O que ocorre aí é um solecismo de regência verbal. Por quê? Primeiro, o verbo proceder ele tem 3 regências. É um verbo que é um tanto complicado. Eu vou dizer as 3 agora. A primeira regência de proceder é de ter fundamento. As críticas procedem. Nesse caso, ele foi aplicado intransitivamente, né? Mas ele pode ser aplicado também como transitivo direto nessa mesma acepção. Então, eu tenho 2 possíveis predicações em relação a ter fundamento. Agora, eu tenho 2 outras predicações que se destacam. Quando proceder tem o sentido de iniciar, ele é regido pela preposição a. Procedeu-se ao reassentamento. O erro na questão consiste nisso, né? Deveria haver o quê? A combinação da preposição a com artigo definido masculino o. Deveria ser o quê? Procedeu-se à época ao reassentamento. Faltou aí a preposição a. E a preposição a, ela não pode ser omitida nesse contexto. Ela deve estar explícita. Então, o erro relativo à letra C é justamente esse, né? Agora, existe também uma terceira acepção do verbo proceder, né? É uma acepção que não aparece muito, mas é interessante ser mencionada. No sentido de originar-se, o verbo proceder, ele é transitivo indireto também e exige a preposição de, né? Procedeu-se da história
as dúvidas. Ou seja, eu tenho sentido de quê? Eu tenho sentido ou a semântica de originou-se, de ter origem. Então, nós temos essas três possíveis regências relativas ao verbo proceder, né? Revisando os conceitos, nós temos proceder no sentido de ter fundamento, transitivo direto ou intransitivo, proceder no sentido de iniciar, transitivo indireto e exige a preposição a, né? E no sentido de originar-se, transitivo indireto e exige a preposição pura de, né? Nós temos essas três possíveis acepções, né? Então, o erro da letra C é somente esse, né? É essa questão da regência, né? Em que foi intercalado um adjunto adverbial temporal e induziu o candidato ao erro, né? Então, devemos tomar cuidado, principalmente com esses segmentos intercalados. Devemos sempre pensar que eles não existem e analisar a predicação ou a regência do verbo. Agora, na letra D. A letra D é interessante porque a letra D, ela detém 4 erros. Ou seja, existem muitos erros, né? Eu vou comentar cada um. Primeiro ponto que é evidente, nós temos aí, quanto às suas fotografias. Cuidado! Quanto a é uma locução que é uma locução prepositiva com palavra feminina, né? Locução prepositiva sempre termina em preposição. Agora, nós temos aí suas fotografias. Perceba que o pronome, um pronome adjetivo possessivo, ele está flexionado em número. E gravem esse mnemônico para nunca errar. A, mas plural, só craseia quem é animal. Gravou isso na mente, você nunca mais vai errar isso. Quanto às suas fotografias, não pode, né? A, mas plural, só craseia quem é animal. Então está incorreto, né? Se fosse quanto às suas fotografias, corretíssimo. Eu teria a preposição a e teria o artigo definido feminino a, né? Então ficaria como? Quanto às suas fotografias, sem o acento grave indicador de crase. Este é o primeiro erro que está evidente na letra D, né? Agora, qual o segundo erro? Eu tenho aí mencionado as. Isso está correto? Não, né? Quando nós estudamos colocação pronominal, 2 regras se destacam. A primeira é o quê? Não se inicia frase, oração ou período por pronome oblíquo átono. E a segunda, a ênclise em relação a verbo no particípio é vedada, é proibida. E o que ocorre aí? Justamente isso, né? A ênclise em relação ao verbo no particípio. O mencionado está no particípio, vide essa terminação, ado, né? Então, a colocação pronominal aí está incorreta. Podemos dizer que nós temos um solecismo, um desvio, um erro de colocação pronominal, né? Então, esse é o segundo erro da questão. Agora, existe um terceiro erro também. Qual o terceiro erro? Perceba, nenhuma dos encontros não faz sentido nenhum essa construção, né? O correto seria o quê? Nenhum dos encontros. Eu não faço essa concordância normalmente. Essa concordância está totalmente incorreta. Caso fosse nenhum dos encontros, estaria correto, né? Nenhuma dos encontros não faz nem sentido estruturalmente, nem de forma coesiva, né? Então, esse é o terceiro erro. Por fim, nós temos o quarto erro, né? Perceba que nós temos que estivera presente. E no contexto nós temos essa preposição a antes do pronome que. Essa preposição a é exigida por algum termo? Não, ela está aí por nada, né? Ela foi colocada de forma incorreta. Então nós temos outro solecismo aí, só que é um solecismo de quê? De regência verbal. Agora pensemos, a preposição a foi colocada incorretamente, mas eu deveria colocar uma outra preposição? Sim. Vamos lá, quem está presente em algum lugar. Se está presente em algum lugar, seria o correto como? Em que estivera presente. Quem está presente em algum lugar. Em que estivera presente é a construção correta. O gabarito da questão, então, é letra B, né? É uma questão complexa? Sim. É uma questão que é difícil? Sim. Você pode identificar alguns dos erros e acertar a questão, mas identificar todos os erros exige o quê? Uma análise mais profunda. E é aquilo. Nós devemos atentar que o quê? Questão fácil não aprova candidato. Então, a gente tem que sair, às vezes, da zona de conforto e fazer essas questões que são um pouco mais complexas. Então, revisando os conceitos, né? Na letra A, o correto seria seções, com C cedilha, né? Que seria a parte ou um departamento. O segundo erro, a analisação seria com S, né? Como eu falei, a análise com S. O derivado com S também. Na letra B é correta, né? Não tem erro algum.
Na letra C deveria ser procedeu-se ao reassentamento. Proceder no sentido de iniciar é transitivo indireto e exige a preposição a. Procedeu-se ao reassentamento, né? Ou seja, iniciou-se ao reassentamento. E na letra D nós temos 4 erros. O primeiro é do acento grave indicador de crase. O segundo é da ênclise em relação ao verbo no particípio. O terceiro, nenhuma dos encontros não dá, né? Solecismo de concordância nominal. E o quarto nós temos o quê? Em que estiver presente seria a construção correta, porque a preposição a não é exigida por termo algum. Gabarito da questão, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.